Bom, senhores, vamos lá. Estamos voltando aí com uma série de vídeos para o canal. Ficamos um tempo sem fazer postagens, né, por falta de tempo, por algumas coisas que precisavam acontecer aqui em casa. Então agora a gente está voltando. Na data de hoje, a gente vai falar sobre energia solar, tá? Então a gente já tem aqui informações suficientes para avaliar, né, se essa aquisição que a gente fez lá no passado, no ano de 2023, durante a execução da nossa obra, se ela valeu a pena, se a gente se arrependeu, né? O que a gente acha dessa contratação que a gente fez lá no passado, tá certo? Então tem muita gente aí que tem interesse, né? Tá bem alto esse assunto de energia solar. Então nada melhor do que eu mostrar para vocês na prática, né? O que a gente está achando. Então não vou falar de coisas que eu suponho que eu vou mostrar aqui na realidade como é que a coisa funciona, tá certo? Então estamos aqui na região de Brasília. O sistema de energia solar ele possui, né, dentro do Brasil aí uma variação de sua geração. Então toda vez que você vai contratar a compra ali de um equipamento de energia solar, o interessante é você chamar uma empresa especializada nesse tipo de contratação, né, porque existe para cada cliente um equipamento que ele é recomendado, né? Então dentro do país inteiro, né, do Brasil inteiro no caso, temos regiões que há uma variação solar, né? Não vai ter uma incidência solar igual em todas as regiões do Brasil. Então, às vezes, para você ter ali a geração de uma determinada quantidade de energia, ela vai variar de uma cidade para outra, né? Então pode ser que você precise de mais ou menos placas dependendo da região que você está. Então existe ali, né, um índice geral ali de incidência solar para cada cidade do Brasil, e o pessoal normalmente tem, né, essa relação, né, na hora de fazer o estudo para a instalação da energia solar na sua casa, tá certo, pessoal? E dentre os sistemas de energia solar existem ali inúmeras opções para você trabalhar. Então aqui em casa, só passando para vocês aí o que a gente escolheu, tá certo? A gente escolheu um sistema com microinversores, tá certo? E escolhemos também um sistema em que cada placa possui um microinversor específico, né? Então existem sistemas que você pode ter um equipamento onde você liga uma ou mais placas, né? E existem sistemas como o nosso que você liga uma placa por microinversor. Então existem aí vantagens e desvantagens de cada sistema, tá certo? Então assim, a principal vantagem de um sistema onde você liga mais placas em um único equipamento é a questão do preço, né? Então, obviamente, se você tem apenas um microinversor e que você liga 4 placas nesse microinversor, você tem ali um custo menor de aquisição daquele produto, tá certo? Já no nosso caso, a gente adquiriu um sistema em que cada placa possui um microinversor. Então, como temos mais equipamentos, a gente acaba tendo um custo maior para a implantação desse tipo de sistema. Mas quais são as vantagens, né, de se utilizar um microinversor por placa? Por exemplo, digamos que eu tenho aqui 10 placas, né, representando aqui por essa área do meu celular. Então eu tenho aqui distribuído 10 placas. Aí o sol, durante o dia, né, ele vem passando aqui em cima da minha residência, e por algum motivo, né, digamos aqui que temos 2 microinversores, 5 placas aqui, né? Um grupo de 5 placas está no microinversor, outro grupo de 5 placas está em outro. Então o sol está passando, aí de repente por algum motivo, uma nuvem, uma árvore, qualquer coisa que seja, ocorre um sombreamento aqui em uma das placas, né? Aqui do canto onde tem esse grupo de 5 placas ligado. Quando esta placa pega esse sombreamento, todas as outras placas elas acabam baixando ali a geração da energia, né? Porque elas estão ligadas ali dentro do mesmo equipamento. Então assim, ela equaliza todas as placas pela que está gerando menos, tá certo? Então você tem ali, digamos assim, uma perda na sua geração. Enquanto se você tem um microinversor por placa, né, a partir do momento que pega um sombreamento de uma placa, somente aquela placa ela deixa de gerar a energia que poderia gerar. As demais continuam ali gerando normalmente, tá certo? Então esse é um grande benefício de se utilizar um microinversor por placa. Outro benefício que eu considero bastante interessante também é que se você tem 5 placas ligadas num único equipamento, se esse equipamento der problema, as 5 placas param de gerar, né? Então, digamos assim, você vai ficar durante um determinado período
sem 5 placas até que você faça ali a manutenção no seu equipamento, tá certo? Já no outro caso, que você tem um microinversor por placa, você vai ficar ali apenas com uma placa sem gerar energia, tá certo, pessoal? Então esse foi também outro motivo que fez com que a gente contratasse esse serviço através de um microinversor por placa, né? Sujeira também na placa, pode ser que aconteça essa questão de estar gerando menos, tá? Então se uma placa estiver suja, as demais também vão acabar gerando menos, e por esse motivo a gente optou por fazer esse sistema que é um pouquinho mais caro, mas no longo prazo, né, a gente julgou ali que ele seria mais interessante, né? Então iria gerar ali uma energia melhor para a gente, tá certo? Então eu vou passar aqui, eu vou gravar, tá, a tela do meu celular aqui para poder compartilhar com vocês, para mostrar todas as informações que a gente tem disponível aqui dentro do aplicativo para fazer o acompanhamento da geração de energia das placas, tá bom? Então a gente vai passar aqui tela a tela. Eu acredito que cada aplicativo tem ali as suas funções, tá certo? Então eu vou mostrar quais são as funções que estão disponíveis dentro do nosso equipamento, tá? E o que ele consegue monitorar. Então aqui nós usamos, salvo engano, placas da JA Solar, tá? Eu não lembro exatamente a potência de cada placa, mas eu vou deixar um vídeo aqui onde eu mostro o nosso equipamento quando ele chegou aqui na casa, né? E lá eu acho que, salvo engano, eu coloquei essas informações, tá bom? E utilizamos microinversores da marca Enphase, tá? Então são modelos EQ7, se eu não me engano também. Vai estar aqui nesse vídeo que eu vou deixar para vocês também, tá certo? Então cada equipamento, né, ele possui ali as suas funções. Então também varia, né, de aplicativo para aplicativo o que vai estar disponível de informação ali para vocês, tá bom? Então eu vou mostrar o que está disponível dentro do nosso sistema aqui. E uma coisa interessante que a gente descobriu recentemente é que as placas que a gente adquiriu, elas têm o fotossensor, não sei exatamente como é que se fala, pela parte de cima da placa e pela parte de baixo, né? Então o pessoal que fez a instalação aqui em casa, o que eles falaram? Eles sugeriram a gente pintar a nossa laje, né? Porque a gente tem as placas instaladas em cima da nossa laje. Eles sugeriram a gente pintar de branco por baixo da placa. Por quê? Porque aquela luz solar que passa pela placa, ela reflete no piso e retorna para a placa, né? Então, como nós temos ali uma placa que ela gera energia por cima e por baixo, nós teríamos ali uma geração adicional neste retorno da luz que bate na laje, tá certo? Então a gente deve fazer isso aí um pouquinho mais à frente. Então vamos lá, vou compartilhar aqui com vocês aqui do lado o aplicativo, tá certo? Onde eu consigo mostrar para vocês quais são as funções que nós temos. Deixa eu só botar aqui para gravar minha tela. Deixa eu achar aqui onde é que fica, gravador de tela. Então vamos lá. Vou deixar sem som, porque o som que eu vou usar é esse da gravação que eu estou fazendo aqui com vocês. Bom, então vamos lá. Essa aqui, né, é a tela inicial do aplicativo. Então já quando eu entro nele é a primeira visualização que eu tenho. E aqui em cima eu tenho as informações, por exemplo, da última potência gerada e o pico de potência que eu estou tendo nesse determinado momento, tá certo? Aqui logo abaixo eu tenho um quadradinho onde eu mostro as informações do dia de hoje, né? Eu estou vendo aí, ó, que eu já estou com 2,8 kWh gerado no dia de hoje e ele está me falando que a geração de hoje ela está 22% inferior à de ontem. Então o bacana é isso, pessoal, a gente consegue fazer uma série de comparações para saber como é que está, né, a variação de um dia para o outro, de um mês para o outro, de um ano para o outro, e eu vou mostrar isso para vocês. Aqui ele já me traz um resumo, onde ele está me falando, né, ó, você está gerando hoje 22% a menos do que ontem. Por que isso, pessoal? Por conta da incidência solar, tá certo? Então se você tiver um dia que está mais nublado, um dia chuvoso, obviamente você vai gerar menos do que um dia com bastante sol, né? Então ontem foi um dia que tivemos muito sol aqui em Brasília e hoje aqui o dia já está mais ameno, né? Então temos muitas nuvens, tem um pouco de nebulosidade, né? Então não está hoje com uma incidência de sol tão forte quanto estava ontem, tá certo? Logo embaixo ele me fala aqui uma informação de desempenho referente ao impacto ambiental, então ele faz meio que uma comparação ali com o que eu posso reduzir, né? Então aí a geração dessa energia no geral, ela gerou uma redução de CO2 de 2 kg, né? Aqui ele vai te colocar uma referência referente a árvores plantadas, tá certo?
Então, assim, provavelmente existe um algoritmo aqui que ele faça esse cálculo, né? E, por exemplo, está falando também aqui, ó, que a energia que eu já gerei até agora seria o suficiente para carregar 243 telefones, ok? Então ele tem algumas comparações aqui através do algoritmo que provavelmente já vem no aplicativo e ele mostra essas informações aqui para gente. Eu não acho isso aqui muito relevante, né? Mais para se ter noção, né, um comparativo, mas não vejo muita vantagem de se ter essa informação aqui. Sinceramente, assim, não vejo muito valor nessa informação, tá certo, pessoal? Então estamos aqui, ó, vocês podem ver no dia 3 de fevereiro e a última atualização aqui ocorreu há 7 minutos. Então o sistema ele atualiza a cada 15 minutos, tá certo, pessoal? A cada 15 minutos ele me traz ali a leitura atualizada do que está rodando aqui. Aqui temos uma segunda opção, né, que seria a parte de energia. Aqui, né, nós estávamos aqui na opção de estado, então eu vou entrar aqui na parte de energia. Então aqui ele já me traz a informação gráfica, né, dessa geração de hoje, né? Ó, a gente já pode ver que ele já atualizou, então ele está com 3,2 kWh gerado agora, né? Tava 2,8 quando a gente começou a gravar e agora ele está me falando que está com 3,2, tá certo? E aqui é o gráfico que eu consigo acompanhar, né, como é que está a geração de energia e como vai subindo à medida que o dia vai passando, né? Então o dia ele começa ali clareando, tudo mais, vai abrindo o sol e você tem ali consequentemente as barras aumentando, demonstrando que o sistema ele está tendo uma eficiência cada vez melhor à medida que vai passando ali a hora do dia, tá certo? Se eu quiser, aqui dentro deste mesmo gráfico, né, como vocês podem ver aí, ó, tem fevereiro dia 3 e fevereiro dia 2, então eu posso fazer uma comparação entre os últimos 2 dias, né, o dia atual e o anterior, em relação à questão da geração. A gente sabe que já está 22% inferior, né, ele já avisou lá na outra tela, mas eu posso ligar aqui, ó, e ele me mostra exatamente como é que está a situação aqui das placas, tá vendo? Então, no início da manhã aqui, até onde ele já gerou, a gente pode ver que realmente, né, ele ficou abaixo. Então, essa linha contínua que ele tem ali é a data de ontem. Então, a gente consegue ver que as barras da data de hoje, realmente elas estão abaixo, né, do que foi gerado ontem. Então, ali já faz, né, todo o sentido que a gente está gerando menos do que foi gerado ontem, tá certo? Aqui novamente ele traz as informações referente ao impacto ambiental, tá, pessoal? Então sem grandes novidades. E aqui o que a gente pode fazer, né? Aqui em cima, eu não sei se vocês, eu vou mostrar aí para vocês, vou até botar, eu acho que uma setinha para facilitar a identificação, mas existe a data aqui, né? Fevereiro, dia 3 de 2024. Então o que eu posso fazer é clicar aqui nessa setinha para a esquerda e voltar para a data de ontem. Tá vendo? Ó, então voltei aí para a data de ontem. E ele já me mostra, digamos, a geração do dia 2 em relação ao dia 1º. Então aquela linha contínua que nós tínhamos demonstrando o dia 2, né, na outra tela, agora virou o dia 1. E a gente consegue ver, né, que no dia 2 a geração de energia ela foi superior ao dia 1. Então é bacana que a gente consegue ver, né, dia a dia essa variação, tá certo, pessoal? Então para mim, voltando, ó, os dias, é só eu voltar aqui nessa setinha e ele vai me mostrando, tá certo? Posso desativar aqui também a questão da comparação e ele vai me mostrando aqui em cima, né, quanto é que eu gerei. E ele traz a informação aqui, né, dos últimos 2 dias do qual eu estou comparando. Então temos aqui 30 de janeiro gerou ali 17,9 kW e no dia 29 de janeiro ele gerou 16, tá certo, pessoal? Então, essa aqui é a visão que a gente tem por dia, tá bom? Então, se vocês olharem aí em cima, eu vou até baixar aqui a tela aqui para poder mostrar para vocês. Então, aí em cima, ó, na parte superior da tela ali, a gente tem ali as opções de dia, semana, mês, ano, tempo de vida e personalizado. Então vamos passar rapidamente aqui por cada um, né? Na semana, o que ele faz? Ele me traz o acumulado, né? Quanto que eu gerei cada dia da semana que eu estou considerando, tá certo? Então temos aí, ó, desde o dia 29 de janeiro até o dia 3 e as barras representando o quanto eu gerei em cada um desses dias. Então isso aqui é bacana para mim fazer uma comparação, tá certo? Consigo ativar aqui também a questão da variação, né, comparando com o dia anterior.
Temos aqui a opção de avaliação do mês, então ele vai me mostrar os meses aqui, né, que foram gerados. Ó. Então, em janeiro, por exemplo, nós temos um acumulado ali na geração de energia de 495,5 kWh, tá certo? Então, já antecipando para vocês aí, contratamos aqui à época um sistema para 500 kW mês, tá? Então, kWh por mês. Então, pelo que vocês podem ver aqui, ele está ficando dentro daquilo que foi previsto. Obviamente, como eu falei, durante o ano a gente vai ter variações, né? Existem períodos do ano que ele tem mais sol e períodos que tem menos. Então, no geral, ele vai gerar 500, né? Considerando ali uma média dos 12 meses. Mas temos meses, por exemplo, que ele gera mais, tá? Então aqui a gente está vendo janeiro, eu posso voltar assim como eu voltei lá no dia, para a gente ver os outros meses. Ó. Então em dezembro, como vocês podem ver aí agora, o sistema aqui gerou 562, né? Então no final do ano, como eu falei, quando a gente soma ali os 12 meses e divide por 12 para calcular a média, ele vai ficar dentro dos 500 que a gente contratou, tá certo? Então, não quer dizer porque eu contratei 500 que todo mês ele vai gerar 500, tá pessoal? Eles fazem justamente esse cálculo com base na incidência solar da sua região para conseguir chegar ali na média daquilo que você está querendo contratar. E o que vai determinar isso? É o número de placas que você está usando, a capacidade de cada placa, tá certo? Então, isso aí que eles vão levar em consideração. Ó. Então, se a gente for ver mês de novembro, geramos aqui 547,3, né? Se eu voltar mais um mês, ó, para outubro, 520. Então, se a gente for ver, né, ao longo do ano, digamos assim, possivelmente a nossa média está ficando até um pouco acima. Tá certo, pessoal? Então, aqui é informação por mês. Então, olhando aqui as outras opções, um pouquinho mais rápido, porque elas só se repetem, né? Eu tenho aqui a visualização no ano, tá certo? Então, aqui eu tenho quanto que foi gerado no ano inteiro, ó. Então, já em 2024 eu gerei 530,8 kWh, né? E no ano de 2023 eu gerei 4,7 MWh, tá certo? Então, se a gente for dividir aí, né, 4,7 por 12, vamos dar uma olhada aqui. Aqui deu uma média de 390, ficou abaixo, tá vendo, pessoal, do que a gente realmente esperava. Eu vou até confirmar depois essa informação aí, tá? Eu não sei se eu fiz a conta certa aqui ou não, mas eu vou refazer depois a conta e aí eu coloco aqui se estava ok ou não, tá bom? Vamos lá então. Tempo de vida, né? Então desde que eu instalei o sistema, quanto é que já foi gerado, tá certo? E tenho aqui também a opção de fazer uma avaliação personalizada. Eu posso escolher o período, digamos assim, que eu quero avaliar, né? Então eu quero os últimos 6 meses, os últimos 3, enfim, eu posso personalizar aqui a minha avaliação, tá certo, pessoal? Temos logo abaixo aqui também do lado a parte de arranjos. O que é a parte de arranjos aqui? Ó? Aqui eu vou ter a visualização das minhas placas, tá certo? Então no nosso sistema aqui nós temos 8 placas, como os senhores podem ver aí na minha tela, tá certo? E ele me mostra aqui a geração separada por cada placa. Então dentro, né, da geração que eu tenho no dia, que está ali embaixo, 3,34 agora no momento, ele me fala quanto cada placa foi responsável, né, pela geração, tá? Então aqui eu consigo ver, por exemplo, se uma placa ela tá suja, né? Então se uma placa ela tá suja, ela começa a produzir menos, eu já consigo identificar aqui pelo aplicativo sem a necessidade de eu ter que ficar subindo lá no meu telhado. Então aqui eu já sei, né? Pô, tem uma placa aqui que está gerando 400, como está aqui agora, e uma outra placa ela está com 100, 150, eu sei que alguma coisa errada tem, né? Então pode ser uma sujeira, pode ser uma sombra que está pegando na placa, ou pode ser até algum problema no equipamento. Então esse aqui é a primeira identificação de que algo está errado, digamos assim, né? Então eu consigo ver aqui, tá certo? Da mesma maneira eu tenho aqui as opções de variação, né? Por mês, ano e tempo de vida, tá certo, pessoal? Então eu tenho essa avaliação aí também e tem algumas informações adicionais aqui na parte do menu, aonde eu consigo ver, por exemplo, as informações da minha conta, né, as definições do aplicativo, a parte de suporte, tem uma comunidade também, tipo um fórum daqui do pessoal, tá certo?
E o que eu acho legal aqui na parte de sistemas, que eu consigo ver, né, a parte de dispositivos, aqui tá vendo? Dispositivos, então eu consigo ver, ó, eu tenho um gateway, né, no caso o gateway é o aparelhinho que fica lá dentro do nosso quadro de energia e que distribui informação para o aplicativo, ou seja, ele que faz o link entre as placas e o aplicativo, né, é como se fosse ali um modem Wi-Fi que, né, disponibiliza a internet para você. Esse gateway ele é um equipamento que vai alimentar as informações aqui do meu aplicativo em relação ao que está acontecendo lá nas minhas placas, tá certo, pessoal? Então temos esse equipamento lá dentro do nosso quadro de energia. E como vocês podem ver, logo abaixo eu tenho ali 8 microinversores, né, que são os equipamentos que eu tenho lá em cima na placa. Como eu comentei com vocês, a gente tem um microinversor por placa e aqui ele está me mostrando isso. Então quando eu entro aqui nos microinversores, ó, eu consigo ver o status de cada um deles, né? Então como é que tá? Se algum deles não estiver funcionando, ele vai estar com essa bolinha vermelha, né? Então ele já vai demonstrar para mim, ó, tem alguma coisa errada, né? Algum dos equipamentos lá em cima não está funcional ou está com algum problema. Então isso aqui é bem bacana, né? Eu consigo aqui fazer este controle, tá certo? Então isso aqui é bem legal, é muito, eu acho que ajuda bastante a gente aqui, tá certo? E eu tô até, vocês vão perceber aí, né? Eu deixei só algumas informações disponíveis justamente porque tem informações aqui que são sensíveis, tá, pessoal? Então eu acabei colocando aí essas informações escondidas, tá? Só para não mostrar para vocês. O interessante aqui é mostrar a questão de que o microinversor ele está funcionando perfeitamente, tá? Eu tenho aqui a informação de cada um deles. Então, pessoal, como vocês podem ver, o aplicativo ele é bem completo, tá certo? Traz muita informação legal para a gente. Ele atualiza aí, né? Tem uma atualização constante, então você pode fazer esse acompanhamento, tá? E outras coisas que eu tenho aqui também, em relação às nossas placas, a questão de aviso, né? Então eu também recebo, por exemplo, por e-mail relatórios mensais da minha geração. Então eu posso configurar aqui avisos para caso um das minhas placas ou dos meus microinversores derem problema, ele me avisar, tá certo? Me mandar uma mensagem no WhatsApp, me mandar um e-mail, me mandar um SMS. Então existe essa opção. Eu posso acionar a equipe de suporte diretamente pelo aplicativo. Então o pessoal já, né, existe uma equipe responsável por fazer o controle das minhas placas. Então junto a essa empresa que a gente contratou, né, não acredito que não seja uma prática de todas, né? Existem empresas que fazem ou não um acompanhamento. No nosso caso aqui eles fazem, tá? Não tem um custo adicional para isso. A gente adquiriu o equipamento à época e essa questão do acompanhamento ela já estava meio que inclusa, tá? Inicialmente esse serviço ele ia ser prestado por um ano, mas o pessoal já se colocou à disposição para continuar por tempo indeterminado, né? Porque na realidade nem tem muita dificuldade, né, pessoal? Como a gente tem aqui todo o acompanhamento na palma da mão, como eu mostrei para vocês via aplicativo, meio que não tem a necessidade assim de uma intervenção muito grande por conta deles. Então, só quando eles vão ter que atuar é que quando eu identificar algum problema, ou até mesmo eles fazem uma avaliação periódica lá, né, toda semana, todo mês, para verificar se o sistema dos clientes deles está tudo ok. E aí, no caso de ter algum problema, é que eles atuam diretamente, né? Senão, na realidade, aí a coisa funciona, ela flui tranquilamente, tá certo, pessoal? Então, esse é um serviço que eles disponibilizaram para a gente, mas eu sei que não é todo mundo que faz, né? Tem muito profissional aí no mercado que se diz profissional, né? Até tem que tomar cuidado com isso. Tem muita gente boa, mas também tem muita gente ruim, assim como em qualquer outra área, né, pessoal? Então a gente sabe que existe ali níveis diferenciados de serviço e acontece aí às vezes de uma pessoa contratar, o cara vem, instala as placas, some no mundo e não aparece mais. Então tomem muito cuidado aí com o pessoal que vocês vão contratar para fazer esse tipo de serviço, tá certo? Porque é um equipamento caro, né? É um equipamento que demanda uma certa manutenção, é pouca, mas, né, ele demanda de qualquer forma. Se não for bem instalado, pode gerar problemas para você, tá certo? E os benefícios são inúmeros, pessoal. Então, assim, se fosse dizer para vocês
Ah, vale ou não vale a pena? Vale muito, como vocês puderam ver aqui em números, né? Então, assim, eu não estou aqui especulando, falando e tudo mais, vocês estão vendo em números aqui que realmente vale a pena. Eu vou colocar até uma tabelinha depois aqui embaixo para vocês verificarem ali no ano de 2023 quanto que a gente gerou por mês. Então, para vocês avaliarem realmente que é uma solução que ajuda demais. Então a gente usa aqui ar-condicionado, usa lâmpadas, a gente tem aqui iluminação no nosso jardim e a gente usa, pessoal, sem preocupação com a questão da energia, tá certo? Então a gente colocou esse sistema justamente para a gente ter essa tranquilidade, né? Independente do tipo de equipamento que a gente estiver usando, vou usar um ar-condicionado, só posso usar 2 horas no dia para controlar a questão da energia. Não, aqui a gente liga, às vezes deixa o dia inteiro, justamente pelo fato da gente ter as placas solares para dar esse suporte, tá certo? Então, o custo é alto, é um custo que você tem que, às vezes, desembolsar num curto espaço de tempo, mas se você for considerar em anos ali, isso aí, o benefício é enorme, pessoal, tá certo? Então, assim, as placas, elas vêm, se eu não me engano, tá? Com 20 anos de garantia, ou seja, é um período muito longo, né? Então, se a gente for considerar aí 20 anos de geração de energia, com toda certeza absoluta, né, vai pagar tranquilamente ali o custo do equipamento, né? Os microinversores que a gente comprou por placa também, eles têm 25 anos de garantia, então realmente é um equipamento que ele tem um custo elevado, mas ele também tem ali um valor agregado muito alto, tá certo, pessoal? Então a gente aqui está super satisfeito. Colocaríamos novamente, quando a gente for evoluindo, como vocês viram, a gente construiu só metade da casa, então pegamos e construímos toda a parte de trás para poder entrar, ter a tranquilidade, morar na nossa casa, e vamos construir depois a parte da frente, né? Como vocês puderam acompanhar aí quando a gente iniciou nossa construção ali no ano de 2022 e 2023, tá certo? Então tem vários vídeos aqui no canal, a gente compartilhou com vocês aí muitas dicas interessantes, todo o processo, né, da construção, desde a perfuração aqui das estacas até a cobertura e o acabamento, né? E agora aos poucos a gente vai mostrando para vocês aqui o que a gente tem adquirido para nos trazer um pouquinho aí mais de conforto, tá certo, pessoal? Então quando a gente for construir a parte da frente, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar mais placas, né? E, digamos assim, o sistema que a gente utilizou de um microinversor por placa, ele também facilita isso, né? A escalabilidade do nosso sistema. Então, se eu quiser colocar mais uma placa, mais 2, mais 3, mais 4 placas, né? Eu compro novamente o equipamento, lá o microinversor e a placa, e simplesmente plugo ele no meu sistema e automaticamente eu tenho essa energia sendo enviada, né, para minha rede, certo, pessoal? Então é isso aí. Se vocês ficaram com alguma dúvida, deixa aqui embaixo no comentário que na medida do possível eu vou lendo os comentários ali e vou respondendo, tá certo? E se quiserem algum outro vídeo, né, referente ao nosso sistema solar aqui, vocês fiquem à vontade aí para perguntar, tá bom? Vou deixar um vídeo aqui também onde eu mostro, né, como é que ficou ali a disposição das placas em cima da nossa laje, da época que a gente construiu e o pessoal fez a instalação aqui, tá certo? Então é isso aí, obrigado a todos que acompanharam esse vídeo até aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Bom, pessoal, voltei aqui para falar com vocês sobre aquela questão, né, da geração da energia no ano de 2023, que eu fiz aquele cálculo para vocês lá de média, né, de geração mensal, e que tinha dado abaixo do que a gente tinha contratado, mas na realidade tem um detalhe, tá, pessoal? Aqui, ó, que eu tô vendo, vou até compartilhar a tela com vocês aí novamente. A gente fez a instalação do nosso sistema né, e ligou ele efetivamente ali no mês de março de 2023. Então tivemos ali janeiro, fevereiro sem gerar nada de energia, tá certo? Em março ainda estava ali com uma certa instabilidade em relação à instalação aqui, então o pessoal estava ainda configurando o sistema, né, ajustando tudo direitinho para que ele funcionasse dentro do esperado, e por esse motivo, né, tivemos aí uma geração abaixo. Por quê? Porque eu peguei o que foi gerado no ano e eu dividi por 12, mas na realidade a gente não teve 12 meses de geração, tá certo? A gente teve ali apenas 10 meses gerando energia, sendo o primeiro mês ali um mês atípico, né, que ficou abaixo do esperado, porque também não iniciamos no primeiro dia de março, né? Vou pegar até o mês aqui para mostrar para vocês, ó. Vou pegar aqui o mês de março de 2023, tá certo? Então vamos pegar, ó, a gente começou aqui a gerar energia depois do dia 20,
de março, tá certo? Então por isso, né, que tivemos aí uma geração menor do que a contratada. Então, né, dentro do primeiro ano que eu calculei para vocês, realmente ficamos abaixo da média por conta disso aí, tá bom? Então, só para deixar claro para vocês, que eu até tinha achado estranho, mas não tinha me lembrado desse detalhe. Se vocês forem verificar ali os meses após, né, tipo assim, abril, maio, junho em diante, a gente já vê que está sempre dentro daquilo que foi contratado, ou às vezes um pouquinho menos, né, como ali, ó, como vocês podem ver aqui no mês de setembro. O mês de setembro também foi um mês que a gente teve alguns dias aqui que ficou parado o sistema, tá, pessoal? Eu identifiquei que estava acontecendo um probleminha, estava dando ali uma sobrecarga nas nossas placas, tá certo? O sistema estava acusando. Aí o que acontece? Quando ele acusa uma sobrecarga, ele desliga a placa para evitar que dê algum problema. Pode ser que não tenha acontecido nada, mas realmente pode ser algum problema. Então o sistema ele automaticamente tem essa chave de segurança para desligar caso esse tipo de coisa aconteça, né? No nosso caso aqui, o pessoal veio, reconferiu aqui todas as conexões das placas, né? Ajeitou tudo direitinho ali, deu uma balanceada dentro do nosso sistema. Eles identificaram também lá que teve alguém dentro da equipe que faz o acompanhamento aqui das nossas placas, que eles alteraram o nosso sistema de 220 para 110, né? E por conta disso também que ele ficou identificando ali a sobrecarga, o pico, né, de sobrecarga das placas. Então, por algum motivo, o nosso cadastro lá foi alterado para 110, quando aqui a nossa rede é de 220, tá bom, pessoal? Então ficou basicamente ali uma semana até que eu identifiquei, né, que estava com esse probleminha. Entrei em contato com eles lá e eles já fizeram aí essa manutenção, tá certo? Então é por conta disso, tá? Então provavelmente ele estava certo a conta que eu fiz lá da média de 390, mas é porque a gente teve ali menos meses de geração do que os 12 que eu dividi, tá certo, pessoal? Então se eu fizesse uma divisão por 10 ali, ou até mesmo por 9, desconsiderando ali o mês de março, nós teríamos tranquilamente ali os 500 kWh que a gente contratou mensal, tá certo? Então aqui, ó, no gráfico mesmo ele fica bem visível, né, que a maioria dos meses está batendo nos 500, alguns até superando, salvo alguns meses que ficam um pouco abaixo por conta daquela variação da incidência solar que eu comentei com vocês, tá bom? Então é isso aí, valeu!